Muita gente sonha em vir para Irlanda e acho que o que mais se pensa é salário e estudar inglês. Mas a vida real ela é um pouco diferente. Meu nome é Najara e nesse vídeo eu resolvi trazer tanto os fatos que pouca gente fala sobre a Irlanda, tanto o que eu vivi nesses um pouco mais de 2 anos e meio que eu tô morando aqui. O primeiro ponto que eu resolvi trazer foi a questão moradia. O aluguel é muito alto, é difícil achar lugar. Muitas vezes você vai ter que dividir casa e pode ser até que você tenha que dividir quarto. Você, além de pagar o aluguel, o valor do aluguel, aqui também se paga o depósito, que a gente chama de caução. Esse valor normalmente é o mesmo valor que você paga de aluguel. Além disso, a gente paga energia, tem casas, dependendo se é casa ou se é apartamento, você paga também internet e também taxa de lixo. Aqui temos o benefício que não pagamos água. Outra coisa também que quando você vê aqueles anúncios de vagas, tanto em Facebook, WhatsApp, quando você vai visitar a casa, pode ser que você vai visitar a casa e outras pessoas também estejam agendadas para visitar aquela casa no mesmo dia, na mesma hora. Dependendo se for uma casa muito requisitada, isso pode acontecer. Se não for, aquela pessoa vai agendar com você um horário, vai agendar com aquela outra pessoa outro horário. Mas é muito comum que ao mesmo tempo que você está vendo uma casa, outras pessoas também estão vendo aquela casa para ser alugada. E o último ponto em questão da moradia pode ser que você mude de casa 2, 3 vezes até você encontrar aquele lugar que realmente você acha confortável para você, aconchegante para você viver. Tem gente, eu já ouvi histórias que nos primeiros 6 meses morando aqui mudou de casa 6, 7 vezes. Pode ser que você nunca mude de casa, encontre uma casa e fique com ela. Então isso vai variar muito. Então, assim, é uma caixa de surpresas. Pode ser que você seja a pessoa que encontre esse lugar logo e goste, fique. Pode ser que você não se adapte naquela primeira casa, naquela segunda casa. Pode ser também que você encontre vagas temporárias. Às vezes você chegou e não está encontrando uma vaga fixa, né, para você realmente se mudar de vez e estão anunciando uma vaga temporária. Então você vai para aquela vaga temporária, fica ali 15, 20, 30 dias, dependendo, até você encontrar realmente uma fixa. Então, aqui tem muito disso, tem perfis diferentes de casa, de quarto. Gente, tem de tudo quanto é tipo aqui. Então daí a gente já vai pegar e chegar na primeira dica desse vídeo, que é: tente acumular menos coisa possível, tanto de objetos quanto de roupas, enfim, tente se apegar menos possível, porque pode ser que você tenha que fazer uma mudança e aí você vai gastar com transporte, se precisar chamar um táxi para fazer o seu translado, se você tem muita coisa, ou você vai conseguir carregar, se for pouca coisa, você vai carregar no ônibus, vai carregar no Luas, né, dependendo para a região que você vai. E aí agora a gente chegou no segundo ponto, que é trabalho, os empregos que pouca gente fala. Quando você chega, os primeiros trabalhos que normalmente aparecem, isso, vamos lá, eu tô falando de um cenário que a pessoa vem com zero inglês ou com pouco inglês. Então, os empregos que normalmente se encontra é de cleaner, minder, housekeeper ou kitchen porter. Então, vou trazer para o português. O cleaner é uma faxineira, o minder é ser babá, o housekeeper é ser uma camareira e o quarto é o kitchen porter, que é você ser o lavador de louça daquele local. Então, por que a gente chama esses primeiros empregos? São empregos que não vão exigir de você o inglês. Eu posso trazer para o meu caso, eu fui, sou cleaner, eu fui minder, sou ainda babá das horas vagas, né? Então, esses primeiros trabalhos não vão exigir de você o inglês inicial. Realmente, tanto as famílias para ser minder quanto os restaurantes, eles sabem que a gente chega como estudante, que chega com pouco inglês ou zero inglês. Então, eles estão aptos a receber a gente como funcionário e instruir da melhor maneira possível, que seja escrevendo tudo que você precisa fazer, fazendo mímica, é real, assim. Quando você melhora o seu inglês, você vai provavelmente procurar outros tipos de trabalho. Um trabalho que vai fazer atendimento ao público, que exige de você um pouco mais, como uma recepção de um hotel ou uma garçonete, garçom nos restaurantes. Isso já exige de você um pouco mais de inglês. Ou você ser auxiliar em escolas de crianças, já vai também exigir um melhor inglês. E aí entra outros casos, às vezes umas formações, né? Você vai talvez poder utilizar o que você tinha no Brasil ou vai fazer algum curso rápido aqui, enfim. Então, a grosso modo, foi o que eu falei. Tem esses primeiros trabalhos que a gente chama de primeiro emprego e não vai te exigir o inglês. O que normalmente essas pessoas com esses primeiros trabalhos ganham? O mínimo. Então, vamos falar de salário aqui agora, que o salário mínimo aqui na Irlanda hoje é 14,15 euros. Alterou agora, dia 1º de janeiro de 2026.
Então, até dezembro do ano passado era um valor, até dezembro do ano retrasado foi outro valor, então todo ano tem tido um aumento, e hoje, o de hoje, né, no ano de 2026, é R$ 14,15. Aí, nesses primeiros empregos, se você vem como estudante, você faz 20 horas semanal, é o que o governo te dá como direito de fazer, de trabalhar, mas tem gente que a gente sabe, né, que não consegue ficar só com 20 horas semanais, e acabar pegando outros trabalhos ou fazendo mais horas naquele lugar que você já está para se manter ainda melhor aqui. Porque acaba que 20 horas, se a gente for fazer uma conta rápida, 20 horas vezes 14,15, que é o salário de hoje, tá dando 1.100 mais ou menos por mês. Isso sem a retirada dos impostos. Então, acaba que é um valor baixo para o custo de vida que acaba sendo alto aqui, para pagar aluguel, para pagar as outras contas na casa que você tem que pagar, para pagar seu transporte, para pensar numa renovação na escola, se você vem como estudante, para guardar um dinheiro. Então, assim, alimentação, passear, né, comer, querer comer alguma coisa diferente. Trazendo para minha experiência, para o que eu vivi, eu mal falava inglês quando eu cheguei. Eu tinha estudado inglês 9 anos atrás no Brasil, então eu estudei por 6 meses e as aulas eram uma vez na semana. Quando eu cheguei aqui, eu sabia algumas palavras, eu sabia alguns verbos, mas eu não conseguia colocar isso numa frase. Então, eu fui para a primeira turma do meu colégio, né? Fiz aquele beginner, que chama aqui, que é realmente o início de tudo, e eu aprendi basicamente tudo. Então, se você vem nesse mesmo cenário que eu, é esse tipo de trabalho que normalmente você vai encontrar, porque é o trabalho que te permite, com o inglês que você vem, trabalhar. E aí, com o tempo, você vai melhorando e vai procurando outras coisas, as oportunidades vão surgindo. A vantagem aqui é que os irlandeses, eles são muito abertos, tá? Isso é a minha opinião. Eu senti, assim, absurdo a abertura que eles têm com a gente, o carinho que eles têm. Eu sempre que chegava, eu falo isso pra todo mundo que tá chegando, ser aberto, porque se você é humilde, se você inicia uma conversa e fala, cara, eu tô aprendendo inglês, pode ser que eu fale coisa errada, né? E ali você já quebra um gelo com a pessoa que está conversando com você e ela entende, beleza? Pode ser que a conversa vai ser pouca, pode ser que a conversa não vai evoluir muito. E realmente foi assim a minha experiência. Todo lugar que eu chegava, eu tentava falar alguma coisa e já falava: olha, desculpa, eu tô aprendendo inglês. E assim foi indo, foi indo, foi indo. E realmente todos os lugares que eu cheguei, eu fui muito bem recebida. Claro, vai ter um lugar ou outro que você vai falar certas coisas e vai pronunciar errado e eles vão te olhar meio torto, mas assim, não desanima por causa disso, tá? Contando aqui uma história engraçada que eu vivi na época, eu, com muita cara de pau e coragem, eu pedi para uma amiga fazer uma arte do meu trabalho de cleaner. Então ela fez um panfletinho e eu escrevi atrás o que eu queria falar, porque eu não sabia ainda aquelas palavras em inglês, falar aquelas frases todas em inglês. Então eu coloquei assim no verso de um e eu fui pro parque gravando. Fui da minha casa até o parque gravando, lendo, e coloquei: ah, meu nome é Najara, eu estou estudando inglês, eu cheguei recentemente aqui na região, mas eu trabalho de cleaner. Se você precisar de mim, tem meu nome e meu telefone nesse panfleto. Foi isso. E aí as pessoas falavam uma coisa a mais, né, ali naquela conversa, e eu falava: desculpa, eu não tô entendendo, mas você pode me mandar mensagem que eu vou te responder. Tem meu telefone, meu nome aqui. E ali eu fugia já para o próximo, continuava andando no parque para encontrar outra pessoa e deixar outro panfleto. E foi uma das melhores experiências, assim, eu até gravei isso. É, vou caçar e vou ver se eu ponho aqui no vídeo. Foi uma experiência muito legal. Eu falo e me emociono porque foi muito difícil fazer isso, mas eu fui com coragem e falei, cara, eu acho que essa ideia é muito boa e eu sou muito empreendedora, então eu não tenho vergonha, vai dar certo. Mas, Najara, você não tinha inglês. Gente, eu não tinha, mas eu tinha coragem, tinha uma cara de pau e eu fui. E deu muito certo. Eu lembro que eu cheguei em casa, horas depois eu recebi a primeira mensagem. Eu nunca vou esquecer dessa pessoa, é a Laura. Ela é minha cliente de cleaner até hoje. Assim, hoje, graças a Deus, eu não preciso fazer trabalhos de cleaner regularmente, de ser faxineira regularmente, mas ela é uma família que eu não abro mão. Ela mora perto da minha casa. Ela foi realmente simbólica para mim porque ela foi a primeira pessoa que confiou em mim sem nem me conhecer e me deu a oportunidade de limpar a casa dela. Enfim, tem muita história aqui. Eu vou tentar fazer um outro vídeo só sobre trabalhos. Posso dar dicas de produtos que eu usei, que eu aprendi a usar, porque eu realmente não sabia nada. Eu fui aprendendo. Minha cunhada, como eu falei, ela já morava aqui, então ela me ajudou, ela me mostrava com imagem, com nome, o que era aquilo em português, como que era em inglês, como que eu ia achar. E assim foi, deu tudo certo.
Mas é claro que eu não vou enganar. Esses trabalhos, eles não exigem da gente o inglês, mas eles são cansativos. Eles vão ter shifts cansativos, né? Uma jornada às vezes cansativa. Pode ser que você arrume um trabalho de limpeza num restaurante que é para limpar antes de abrir ou para limpar depois que fecha. Então, são horários que não são bons, mas você vai encontrar o melhor caminho para você. Hoje em dia a gente tem muitos contatos, né? Tem essa facilidade de vocês já chegarem com informações de gente que está aqui. Tem muita informação na internet de grupos mesmo que você já vem pegando contato para você trabalhar. Tem muitas empresas de cleaner que você faz em offices, então você pega aquele horário ali, até bom, pode ser de 2 às 6 ou pode ser de 6 às 10. Então, fica tranquilo, você vai achar o melhor caminho para você. Então, só voltando, se é um cenário que você já tem o inglês, se você já veio entendendo que você chegou aqui e só quer aprimorar o seu inglês. Aí vão ser outros cenários de trabalho. Pode ser que você seja garçonete ou garçom, pode ser que você seja barista, que é fazer café, né? Trabalhar em cafeterias ou em hotéis, recepcionistas em geral, assim, de empresas, de hotéis. Vai também depender da sua experiência no Brasil. Pode ser que com o background que você tinha lá, com as experiências que você tinha lá, você consegue já chegar aqui, já aplicar e dizer, não, eu trabalhava com isso, eu era boa nisso, o meu inglês já está comunicável, então eu vou para essa área. Isso vai depender muito do seu cenário, tá bom? Então, estuda seu cenário primeiro, já vai vendo as oportunidades que tem aqui para você chegar e não ter que começar do zero a procurar tudo. O terceiro ponto é dinheiro. Expectativa versus realidade. O salário aqui da Irlanda, ele é um dos mais altos da Europa. Se hoje você for pesquisar, ele é o segundo maior, ele só perde para Luxemburgo. Então, como eu falei, o salário mínimo agora está 14,15 € a partir do dia 1º de janeiro de 2026. E quando a gente chegou em 2023, ele valia 11,30. E aí ficou 2023 todo, quando foi 2024 passou a ser 12,70, então ele ficou o ano todo de 2024 valendo 12,70. Em 2025 ele mudou para 13,50 e agora 2026, 14,15. Sofreu um aumento menor do que nos outros anos, mas aumentou. Parece muito, né? Quando você converte, você coloca lá, por exemplo, o real lá no Brasil, vira muitos reais, mas o custo de vida daqui também é alto. Então a dica que eu te dou é: tente não converter. Você vai converter no início, não tem jeito, mas assim que possível, pare de converter. Porque o custo de vida daqui também é alto. Então, quando você for lá pagar seu aluguel, pagar sua alimentação, pagar é, renovação de escola, né? Se você vier como estudante, no final vai sobrar pouco. Isso pode ser que te frustre. Mas com o tempo você vai fazendo mais horas, você vai melhorando o seu trabalho e isso vai melhorar. Então a dica também seria, mesmo que sobre pouco, tenta pegar uma parte disso para você já juntar para sua renovação. Porque no final, 6 meses vão passar muito rápido. E é importante você ter esse valor da renovação no final, para você não ter que ficar correndo nos últimos meses para poder pagar caro numa renovação, né? Ou ter que optar por uma escola mais em conta porque não deu para juntar todo o dinheiro. Então, assim, tenta juntar assim que possível do seu salário uma parte para sua renovação. Outro jeito também de economizar são os benefícios que tem aqui. Por exemplo, tem o aplicativo de farmácia, tem o aplicativo de supermercados. Eu vou fazer um vídeo só desse de supermercado, principalmente, porque você consegue um desconto absurdo nos produtos, né? Não são em todos, claro, mas alguns selecionados estão com desconto. Se você tiver o cartão daquele supermercado e é gratuito fazer, isso vai dar uma diferença no final do mês quando você for comprar suas coisas. Mas eu vou deixar para fazer um vídeo só sobre isso. O quarto ponto que eu resolvi trazer hoje é o quê? Clima-tempo. Gente, isso impacta real no seu humor. Isso é a minha opinião. No inverno, aqui o sol, ele vai aparecer durante 7 horas e meia, mais ou menos. Ele vai nascer 8h30 da manhã, ele vai se pôr 4h30 da tarde. Então a gente tem pouca luz no inverno. No verão já é diferente, já são quase 16 horas de luz. O dia vai terminar 10 horas da noite com luz solar ainda. E temos muitos dias chuvosos e nublados. É uma brincadeira até, né, que falam, a Irlanda chove todos os dias. Não chove todos os dias, vamos lá, não chove. Mas quando chove é chato, os dias são cinzas. E para quem vem de cidades, né? Eu vim de uma cidade de muito calor e que tem sol praticamente todos os dias. Então isso é um baque real. Isso é um baque. Eu já vim sabendo e eu oriento as pessoas de que, cara, já venham sabendo disso para você sentir o menos possível, porque isso vai interferir bastante no seu dia a dia. Então, eu lembro assim, sempre que eu saio e o dia tá cinza, eu falo: é um dia cinza, é a lá Irlandinha, mas virão dias melhores e a gente vai vivendo aquele dia.
da melhor maneira possível. Mas também saibam que o verão é muito gostoso. Esse verão de 2025, a gente pegou bastante dias de calor, bastante dias de sol, quente mesmo. Ah, mas quantos graus? Foram 20, 22, 24 graus. Parece pouco comparado aos 30, 35 que faz na minha cidade. Mas você vai estar vivendo ali os dias de antes, mais frios, né? Mais chuvosos. Então você vai sentir que o verão é maravilhoso. Então é tudo ponto de vista, perspectiva. Tente aproveitar os dias de sol, quando tiver sol, porque sabe que os dias difíceis de menos luz vão chegar. Mas você vai sobreviver a isso. A dica que eu trago desse ponto de clima, né, estações se prepare para a estação de mais frio. Se prepare comprando roupas térmicas. A gente tem a Pennies Primark, que ela tem produtos, e não são os melhores do mundo, não são os de melhores qualidades, mas vai te atender nesse início principalmente. Eu falo por mim, assim, quando eu aprendi a comprar roupa térmica e usar roupa térmica tanto embaixo quanto em cima, eu parei de sentir frio. Porque no início eu ficava lutando contra. Eu lembro que era uma história, assim, eu saía e eu falava, não vou levar casaco. E aí de dia até tava gostoso, mas chegava à noite, tava muito frio, então eu passava muito frio. Às vezes a gente brinca que é luz de geladeira, porque não aquece. Então, já se programa para as roupas térmicas para você não passar perrengue passando frio. O quinto ponto é inglês, mito versus realidade. Alguns fatos, na minha opinião, o inglês melhora todos os dias. Ele vai cair do céu? Ele não vai cair do céu. Ele é prática. A minha dica é: se dediquem no tempo da escola. Eu aprendi demais nas escolas que eu estudei, umas mais do que as outras. Dediquem, realmente façam os exercícios que os professores mandarem, faça par com um colega que vai te exigir falar inglês, porque em algumas escolas aqui, o grupo da sala pode ser que tenha muitos brasileiros. Isso não é uma maioria das escolas, mas tem escolas mais baratas até que você vai pagar e que na sua turma vai ter muitos brasileiros. Eu sei que é cômodo, eu sei que você vai estar com medo, né? Mas tente não se juntar só com brasileiros. É ótimo ter brasileiro do nosso lado, ajuda demais. Mas às vezes na questão do inglês pode ser que te atrapalhe, se for o seu caso. Outro ponto também que me ajudou demais, né? Vou falar do meu exemplo, foi o trabalho. Eu tive, graças a Deus, contato com os irlandeses desde o meu primeiro trabalho. Minha primeira família de Minder foram irlandeses, uma temporária ali, que eu fiquei só alguns dias. Depois eu fui para uma família que eu fiquei mais de um ano, que é minha família do coração aqui, que eu precisava falar e eu falava muito pouco no início e eu aprendi tudo. Mas eu acredito demais, baseado na minha experiência, que o trabalho ele te evolui de uma maneira absurda no inglês. Porque não vai ter jeito, você vai ter que se virar, você vai ter que aprender o que está sendo falado para trabalhar. Eu lembro de um caso que ali eu percebi que realmente a chave virou e que eu estava falando muito inglês. Tinha uma família que eu cuidava de 2 cachorrinhos. A mãe, ela me ligava para explicar como ela queria que eu cuidasse daqueles cachorros. E eu tinha um medo absurdo, absurdo de falar no telefone. Ainda tenho, assim. Hoje eu falo, mas eu sei que ainda é um lugar que pode ser que a comunicação se perca um pouco. E aí ela queria me ligar e eu falava: não, manda mensagem. Não, eu não consigo falar, não tô pronta para falar em ligação. Mesmo assim, ela ligava e ela falava: Najara, para, você já tá entendendo tudo que eu tô falando. E ela falava e realmente eu entendia. Dali eu entendi, caramba, eu tô falando mesmo. Porque eu entendia, ela não era irlandesa, ela é de outra nacionalidade, mas ainda assim era muito difícil de entender e eu fui passando a entender. Cada ligação que a gente tinha foi ficando cada vez mais leve, cada vez mais fácil de compreender tudo que ela estava falando. Então, volto a dizer, a prática realmente ela faz com que as coisas andem. A gente precisa praticar. Isso para tudo, né? A gente nem precisa falar, mas para tudo que a gente vai fazer, para tudo que a gente está estudando, que a gente quer aprender. Com o inglês não vai ser diferente. É na prática que a gente vai melhorando o listening, vai melhorando, escutando aquela pessoa falar e pegando o jeito que ela fala certas palavras, porque tem gente que pronuncia uma palavra de um jeito, tem nacionalidade que pronuncia a mesma palavra de outro jeito, por conta do sotaque, enfim. Então, é praticando que eu falo muito assim. Eu lembro que eu falava muito assim no início. Cara, hoje eu encontrei uma pessoa e foi a primeira vez que eu ouvi ela falando inglês e eu entendi, sei lá, 30%. Na segunda vez que eu a encontrei, já melhorou, foi para 50, 70. Então, assim, cada encontro que eu tinha com aquela pessoa, eu melhorava mais o meu listening com ela, porque eu passava a entender o jeito que ela falava as coisas. Isso para tudo, professor, para aquele colega seu da sala de aula, para o seu trabalho, enfim.
E para fechar, vamos para o sexto ponto, último, mas não menos importante. Qual é o maior ganho de viver essa vida aqui fora, de viver um intercâmbio? Que ninguém te conta, né, sobre esse ganho. O inglês, ele vai vir. Eu tinha na minha cabeça, e pode ser que isso fique também na cabeça de algumas pessoas, que o inglês seria a coisa que eu ia focar e que ele ia vir e que era, né, aquilo ali todos os dias, meu objetivo principal de sempre. O inglês vai vir. Pela minha experiência, o inglês ele veio. Mas ele veio quase que de tabela. Eu tinha que aprender tantas coisas, que evoluir em tantas outras camadas, que o inglês ele veio. Não sei se eu consegui ser clara, mas o que eu posso falar assim, o que realmente mudou, quem mudou realmente, não foi salário, não foi inglês, fui eu. Eu tinha muita coisa para aprender, eu tinha muita coisa a evoluir. E eu aprendi real aqui. Eu aprendi a me virar sozinha, a recomeçar, a passar por empregos que eu jamais imaginei que eu seria apta a fazê-los, a lidar com saudade. E eu não falo nem de saudade física só dos familiares, né, que normalmente estão naquele país que você deixou, mas saudade de quem você era, saudades que você nem sabia que você tinha. E realmente, assim, eu lembro de um momento aqui que eu senti saudade de quem eu era. E aí que eu entendi que eu não tô só com dificuldade na fala, não tô só com dificuldade na comunicação. Eu tô com dificuldade em ser eu, porque no meu país eu falava, eu me comunicava, eu ia atrás do que eu queria. Se tivesse que brigar, eu brigava. E aqui, gente, não foi possível ser assim por muitos meses. Por muitos meses eu não consegui expressar o que eu queria. Eu não consegui dizer assim, ou às vezes em um conflito eu não consegui me expressar, porque realmente não dá. Você aprende o básico, você aprende para se comunicar ali, para sobreviver, entre aspas. E a pergunta que eu queria fechar é se eu viria de novo. Gente, eu viria, mas não pelo dinheiro, não pela facilidade, eu viria realmente para viver essa construção que eu vivi aqui fora. Eu viria porque eu cresci, porque eu amadureci. Eu vivi realmente algo transformador. A Irlanda, ela é perfeita? Não, ela não é perfeita, mas ela me transformou. E por isso eu viria de novo. Então, se você está pensando em vir, salva esse vídeo para você assistir ele naqueles dias de decisão que você tá para fechar o intercâmbio ou se você está buscando a sua cidadania. Assiste ele e pensa em todos esses fatos que eu trouxe, dos meus exemplos, né, da minha realidade que eu vivi aqui. Ou se você lembrar de um amigo que você acha que esse vídeo tem tudo a ver com ele, que essa vida aqui fora tem tudo a ver com ele, manda para ele esse vídeo. E me conta aqui nos comentários qual a parte que você gostaria de saber que eu não contei nesse vídeo ou que você gostaria que eu me aprofundasse, tá bom? Um beijo e obrigada por assistir até aqui.